é o câncer mais diagnosticado em mulheres no mundo inteiro. Sim. Então a gente precisa saber, né, assim, quais são os principais fatores de risco. O câncer de mama é uma doença multifatorial. Se a gente colocar numa balança, 80% das causas de câncer de mama são causadas por fatores externos, fatores ambientais. Tem algum alimento específico também que vocês já identificaram que pode aumentar esse risco? O açúcar é um grande vilãozinho, né? E também é bom tirar aquele estigma, né, que prótese causa câncer de mama. Não causa câncer de mama, como também antitranspirante também não causa câncer de mama. Também não. A gente pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer até mais de 20% praticando atividade física regularmente. O mapeamento genético, explica pra gente melhor como que ele é feito e quando que há essa indicação. Então, se tem um histórico familiar importante, aí assim a gente vale a pena fazer essa testagem e aí buscando prevenção. Se eu sei que eu sou portadora, eu vou ser vista de forma diferente. Como? Oiê, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre os tratamentos, a prevenção, o avanço nas pesquisas do câncer de mama. E a minha convidada de hoje é a oncologista, a doutora Andresa Souto, que é focada em tumores femininos e oncogenética. Muito obrigada por ter vindo, por ter essa gentileza, né, de aceitar o nosso convite aqui no podcast. Obrigada, Vivi. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz da gente poder bater um papo sobre esse tema, né, no Outubro Rosa, trazendo aí as principais informações de prevenção, de tratamento, tentando desmistificar essa doença aí para a população. Importante a gente trazer esse tema, a gente fala do Outubro Rosa, até porque é o câncer mais diagnosticado em mulheres no mundo inteiro. Sim. Então a gente precisa saber, né, assim, quais são os principais fatores de risco. A genética é um desses fatores? Sim. Então, a gente está falando que câncer de mama é o câncer mais incidente, né, na população feminina no Brasil e no mundo. Os dados aí brasileiros, a gente vai ter mais de 70 mil novos casos no ano de 2023. Quando a gente fala Distrito Federal, mais de 1.000 casos. Então, a gente está falando aí de 30%, né, do câncer mais comum aí no sexo feminino. Então, é algo que a gente realmente precisa falar para a gente tentar diminuir essa incidência, né? Lembrar que sempre o câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, a gente tem fatores ambientais, fatores externos, e aí sedentarismo, sobrepeso, né, não amamentar, uma menarca precoce, que é a menstruação muito nova, ou uma menopausa mais tardia. A gente fica ali muitos anos, né, tendo ali o recebimento de hormônios. Tudo isso é fator de risco. A genética também entra aí. Então, histórico familiar é importante e algumas alterações genéticas, como mutações, pode aumentar o risco dessa paciente vir a ter câncer de mama ao longo da vida. Então, entra na conta também. Mas existe algum que é mais predominante? Um risco maior para você ficar atento em relação a quê? Olha, eu acho que a gente precisa pensar como um todo, né? Fatores ambientais que a gente muitas vezes, né, negligencia, é aquilo que mais traz benefício, né? Se a gente colocar numa balança, 80% das causas de câncer de mama são causadas por fatores externos, fatores ambientais. O fator hereditário é muito baixo, é 5 a 10%. Então, assim, às vezes a gente fala assim, você tem histórico de câncer na família, a gente só pensa no fator hereditário. Não, o fator ambiental é o principal. Então, quando a gente fala... Que seria o quê, por exemplo? Principalmente atividade física, tá? A gente pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer até mais de 20% praticando atividade física regularmente. Eu regularmente eu digo, aí pelo menos 4 vezes na semana, em torno de 40 minutos, uma musculação com aeróbico, tá? Diminuindo gordura, aumentando massa magra, você diminui o risco de incidência de câncer de mama. Sedentarismo, né? Tá aí combinado. Sobrepeso também tá combinado. Então, né? Um puxa o outro. Então, pacientes mais obesas, né, mais com um índice corporal maior, a gente produz mais hormônio, então você tem mais risco de câncer de mama, tá? Fumar, né, beber, são fatores externos que também aumentam o risco para câncer de mama. E temos os fatores protetores, como amamentar, né? A amamentação diminui o risco de câncer. Então, por um período específico, quem amamenta mais de 1 mês, 2 meses, existe isso? Ou só o fato de ter amamentado já diminui esse risco? Só o fato de amamentar já ajuda. Lógico que quanto maior, né, o tempo da amamentação, melhor a proteção.
né? Você tem uma mudança ali da mama, da conformação da mama que te protege. Então, quanto mais amamentar, melhor. É difícil a gente determinar, assim, tempo, porque existem outros fatores que entram nessa jogada, né? Até fatores de bebida, as pessoas falam, quanto eu posso beber, o quanto eu não posso. Isso vai contar se você é sobrepeso, se não é, se pratica atividade física. Então, é um equilíbrio. Então, tudo né? combinado, né? Tudo combinado. Eu falo que a gente tem que tentar viver uma vida de equilíbrio pensando em qualidade de saúde, né? Não só pensando em cardiovascular e tudo, mas também pensando na questão da incidência de câncer. E não é só câncer de mama, né? A gente diminui a incidência de vários tipos de câncer tendo um estilo de vida saudável. A alimentação, tem algum alimento específico também que vocês já identificaram que pode aumentar esse risco? O açúcar é um grande vilãozinho, né? Então, o açúcar é um vilão não só para o câncer de mama, mas para outros tumores também. Então, se a gente pede, inclusive pacientes em tratamento, a gente pede que diminua, né, a ingestão de açúcar e vale para todos nós, né? Tentarmos diminuir açúcar, comidas defumados, embutidos, né, com muito conservante. Tentar realmente buscar uma alimentação mais saudável, mais natural. Isso, com certeza, faz toda a diferença. O uso de anticoncepcional ou aquela reposição hormonal, quando começa a menopausa, aumenta realmente um risco? Aumenta um risco? Aumenta. Na verdade, o anticoncepcional existe um aumento de risco, mas não é um aumento de risco tão expressivo. Né? Teve até uma publicação um pouco tempo atrás, que foi meio boom, assim, que ele trouxe um aumento de risco de 20%, mas tem que lembrar que era um aumento de risco relativo. O que é isso? Eu estou aumentando em cima do risco da paciente. Vou dar aqui um exemplo. Se a mulher tem um risco ao longo da vida aí de 2% de ter câncer de mama, e aí tem modelos matemáticos que tentam estimular isso, 20% em cima disso vai ser 2,4. Então, ela vai ter um risco de câncer de mama com uso anticoncepcional para 2,4. Não é nada absurdo. E a gente tem que ver os benefícios do anticoncepcional, né? Então, tem toda a questão de gestação, sabe-se o motivo porque está usando anticoncepcional. Então, tem que lembrar que, escutando isso aqui, não é para parar de tomar anticoncepcional, de forma alguma. Agora, a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, ou seja, no momento que você já não está ali produzindo os hormônios, né, pelo ovário, esse aí sim aumenta o risco. Principalmente quando a gente usa estrógeno associado à progesterona, porque quando a paciente ainda tem útero, né, a mulher tem útero, ela tem que fazer a reposição combinada de estrógeno e progesterona por causa do útero. Então, essa combinação aí aumenta mais o risco, sim, comparado a não fazer ou fazer pelo menos estrógeno isolado. Considerável esse aumento? Então, depende de vários fatores, né? Como eu falei que vai depender do estilo de vida, se é uma paciente obesa, os fatores que a gente fala modificáveis pode aumentar ou reduzir esse risco, né? Mas pode aí, em alguns casos, aumentar quase até 5%, sim, de aumento de risco para câncer com o uso de terapia de reposição. Você chegou a falar sobre casos familiares, né? Que a pessoa pensa, nossa, já tem na família, será que isso é um risco? O que a mulher tem que ter atenção quando há casos de câncer na família? É importante a gente conversar sobre esse tema, né? Como eu falei, o câncer de mama hereditário é aí em torno de 10% a 15%. Então, a grande maioria não vai ser hereditário. Mas quando a gente tem um histórico familiar importante de câncer, aí vale a dica, não é só de câncer de mama. Então, eu tenho muito casos de câncer de próstata, eu tenho casos de câncer de ovário, às vezes até casos de intestino, eu tenho que alertar que eu possa ser portadora de uma alteração genética que aumenta esse risco maior que a população em geral. Então, histórico familiar importante de câncer deve ter um alerta. Se não é portadora de câncer, né, uma paciente assintomática, ela deve, de preferência, acompanhar com o seu mastologista e perguntar, olha, eu tenho muito histórico familiar, vale a pena eu fazer uma investigação genética para saber se eu tenho alguma alteração genética que aumenta esse risco? Acho que hoje a gente precisa realmente falar desse tema, que é algo um pouco recente, né, assim, para a grande maioria da população, mas que está aqui nas nossas mãos e que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia. Então entrar nesse tema, porque foi polêmico há muitos anos. A atriz Angelina Jolie, ela chegou a fazer esse mapeamento genético e fez uma cirurgia preventiva, tirou a mama, o ovário, sem ter ali um diagnóstico de câncer. Mas isso chamou muita atenção, né? Foi polêmico. E hoje, o mapeamento genético, ele está começando a ser um pouco mais falado, né? Principalmente entre os médicos. Explica pra gente melhor como que ele é feito e quando que há essa indicação.
Foi o boom, né? Quando a Angelina foi para a mídia e graças a ela a gente tem todo esse crescimento, não só da oncogenética, como também da diminuição do custo desses testes, que eram testes muito caros, né, no passado. Então, assim, para a gente falar, oncogenética é uma junção de oncologia e genômica. Né? É uma medicina de genômica que a gente identifica variantes genéticas ou mutações genéticas no nosso DNA que podem estar relacionadas ao desenvolvimento de câncer, tá? De aumento do risco de câncer. Então, hoje, por exemplo, toda mulher com câncer de mama que tenha 50 anos para baixo, a gente deve fazer uma testagem genética. Para quê? Para a gente saber ou tentar identificar se ela é portadora de alguma mutação em algum gene que aumenta esse risco. A Angelina, ela é portadora de uma mutação em um gene muito importante. Eu falo que o gene, ele, relacionado a câncer, ele é o nosso guardião. Ele é o guardião do nosso DNA. Então, ele está ali exatamente para proteger a célula. E quando ela está se dividindo errada, ela vai dizer, opa, você precisa ir morrer, está errada. E quando a gente recebe esse guardião defeituoso dormindo, ele não faz esse papel. E a célula se dividiu errado, ela continua se dividindo errado. E aí, essa célula desordenada vira o câncer. Então, a gente vê câncer na idade muito jovem, vários tipos de câncer numa mesma pessoa, na família. Então, a Angelina, ela é portadora de uma mutação genética, então ela é portadora de uma síndrome hereditária, que aumenta o risco para câncer. E o gene dela, o maior risco é para câncer de mama e câncer de ovário, mas no homem, aumenta o risco para câncer de próstata. Né? Pode também aumentar o risco para câncer de pâncreas. Então, por isso, ela optou por uma cirurgia redutora de risco nas mamas e nos ovários e trompas. E aí, não é todo mundo que a gente indica isso, tá? Depende do gene que a gente encontrar alterado, que a gente vai saber se esse gene é um gene de alto risco. E quando eu falo alto risco, por exemplo, no da Angelina, ela tem um risco que poderia passar de 70% ao longo da vida de ter câncer de mama. A população, em geral, tem 12% a 14% de risco. Mas era muito alto. O risco de câncer de ovário dela ultrapassa 50%. A população, em geral, é 1 a 1,5%. Então, o risco é tão alto que vale o benefício de uma cirurgia redutora de risco para diminuir. Então, mesmo ela não sendo portadora, e é esse o objetivo, né, não ser portadora de câncer, a gente quer prevenção, ela sabendo antecipadamente que ela tem esse risco tão alto ao longo da vida de desenvolver, ela opta por uma cirurgia que reduz esse risco, coloca prótese, né, e faz a salpingoferectomia para que esse risco vire aí menos de 5%. Agora, quando se faz esse teste, eu imagino que deve mexer muito com o psicológico também. Porque a pessoa que ela já está fazendo um acompanhamento anual, ela precisa fazer também esse mapeamento para poder ter uma... Eu não sei se dá para dizer em garantia, porque garantia é muito difícil em medicina, né? Mas de ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder não ter um risco de um câncer de mama. É importante dizer que teste genético, mesmo que você tenha mutação, não é sinônimo nem diagnóstico de câncer. Então, já primeiramente, né, a gente aliviar isso. Mesmo que eu tenha uma mutação genética, eu tenho um risco maior, mas não significa que eu venha ter. Pode ser que eu passe a vida inteira não tendo. Qualquer pessoa pode fazer? Teoricamente, qualquer pessoa pode fazer, mas quem é mais indicado? Quem tem um histórico familiar importante, ou quem já é portador de câncer, né, de mama, então a gente já deve indicar. Mas partindo de uma paciente, por exemplo, que não tenha câncer, né, que só acompanha com mastologista, com exames normais, a gente vai muito basear na história familiar. Então, se tem um histórico familiar importante, aí assim a gente vale a pena fazer essa testagem e aí buscando prevenção. Se eu sei que eu sou portadora, eu vou ser vista de forma diferente. Como? Ou vou mudar o acompanhamento, então se a população em geral faz mamografia a partir dos 40 e eu tenho 30, eu vou fazer mamografia, mas às vezes eu vou ter que acrescentar uma ressonância magnética para ver melhor essas mamas. Se a população em geral não tem indicação de tirar as mamas, eu, dependendo do gene, eu posso optar pela retirada das mamas para diminuir esse risco. Então, é o que eu falo, a gente vai personalizar o acompanhamento dessa paciente, indicando qual é o melhor caminho dela seguir, seja para a gente evitar um câncer completamente ou para uma detecção precoce. Com detecção precoce eu falo, é cura, né? Se a gente diagnostica um câncer precoce, a gente cura ele. As taxas de cura chegam a quase 100%, por exemplo, 95%, 98% no estágio 1 de câncer de mama. Então, se a gente encontrasse todo mundo no estágio 1, a gente estava curando quase 100% da população. E é um teste hoje acessível? Relativamente sim, né? Para pacientes portadoras de câncer de mama, alguns critérios a gente tem, pode ser feito pelo convênio,
né? Então, é importante dizer isso, a grande maioria dos convênios seguem ali os critérios da ANS, né? Que é da Agência de Suplementar de Saúde. E se essa paciente está dentro desse critério, ela consegue fazer essa testagem pelo convênio. Naquela paciente não portadora de câncer, que a gente chama de consulente, é um nome diferente, né? Mas é um nome que é aquela pessoa que não é portadora de câncer. Aí, nesse caso, a gente não consegue fazer pelo convênio, tá? Esses testes hoje, em painéis, que são vários genes, giram em torno aí de R$1.500, R$1.600. Então, assim, pensando que chegou a ser muito mais de 30 mil na época de Angelina, a gente acha que é até mais acessível, né? E a gente faz painéis, então, vários genes dentro de um painel só. Então, não só o painel de genes para câncer de mama, mas para câncer de ovário, câncer do intestino, outros tipos de tumores. É um painel fixo que a gente avalia todos esses genes. E esse teste, ele ajuda tanto na prevenção, na forma de orientar essa mulher, mas também no tratamento? Para pacientes com câncer de mama, sim, né? Hoje até para outros tumores, próstata, pâncreas, a gente já tem terapias-alvo, né? Drogas-alvo, que são drogas que vão especificamente atuar se eu tenho aquele alvo. Então, se eu sou portadora de uma mutação chamada BRCA, que é o gene mais comum, né, relacionado ao câncer de mama, então 50% dos cânceres de mama hereditários são por esses dois genes, BRCA1 e BRCA2, da Angelina Jolie é o BRCA1, né, que foi para a mídia e tudo. Hoje a gente tem medicações que entram no arsenal terapêutico, seja numa fase inicial, ali fez a cirurgia, quimioterapia e segue na adjuvância, ou até no cenário metastático. Então, esse teste hoje praticamente é mandatório para um oncologista, porque a gente pode mudar aí o tratamento. E o que é a terapia-alvo? É uma droga que eu vou atuar naquela paciente que tem aquele alvo. A chance de dar certo é maior, porque eu sei que eu tenho um alvo. E a chance de dar certo com menos efeitos colaterais, com menos toxicidade. É o que a gente está indo, né? A oncologia está indo por esse caminho. A gente está buscando personalizar a medicina de precisão. Acabou aquele tratamento igual para todo mundo, né? Eu sei que aquela paciente tem aquele receptor, eu vou tentar usar a droga que tem aquele medicamento contra aquele receptor. E a chance de dar certo é muito maior. Esses tratamentos, eles vêm evoluindo para justamente diminuir esses efeitos colaterais? Sim. Cada vez mais, né, a gente tem um arsenal de drogas que vem tanto para melhorar a mortalidade, né, diminuir a mortalidade. Então, a cada congresso, a gente aplaude de pé algumas vezes, né? Aconteceu ano passado de drogas que reduzem o risco de morte aí de 60%, 70%. Então, isso é extraordinário quando a gente ganha sobrevida para essas pacientes. Mas eu sempre falo, a gente não pode só pensar em sobrevida, a gente precisa pensar em sobrevida e qualidade de vida, né? Então, a gente tem que buscar tratamentos que sejam mais efetivos, mas que também tragam uma boa condição de vida para essa paciente. Então, a gente tem caminhado, sim, não só para essas drogas, como também drogas que diminuem esses efeitos. Então, a gente tem drogas muito potentes hoje para enjoo, né, para náuseas. A gente tem a touca para queda do cabelo, que é tão importante para a mulher, né, autoestima, né, isso faz parte. A gente precisa falar que o cabelo importa sim, isso faz parte do tratamento. Então, quanto mais a gente puder deixar aquela paciente, né, feliz, né, com autoestima, segura, melhor para a gente, os resultados vão ser melhores. E a gente vem encaminhando sim. O diagnóstico precoce, você falou, né, é essencial para essa cura completa. O diagnóstico sem sintomas, como que a mulher, então, ela consegue identificar ali logo no início? Exames de prevenção, né? A gente tem que lembrar que todo ano a gente tem que fazer nossos exames preventivos. Autoexame é importante? Mas não substitui os exames. Então, eu falo que o autoexame é algo muito importante para a gente se autoconhecer, né? E perceber se tem alguma coisa diferente que a gente está notando que não fazia parte, né, do nosso corpo. Então, de preferência, o autoexame deve ser feito ali após o período menstrual, né, embaixo do banheiro, da chuveira é legal, porque a mão escorrega bem. Então, hoje a gente tem no Google ali todas as fotinhas, como a gente pesquisar alguma alteração, algum nódulo, que o nódulo é o 90% do diagnóstico é com nódulo, né? Pode ter alguns outros sintomas? Pode, como, por exemplo, um vermelhidão na mama. Às vezes a gente acha que é uma mastite, algo que está ali inflamatório, uma retração do mamilo, o mamilo inverteu, ou uma saída de líquido no mamilo, ou às vezes aquela aparência de que a mama está com uma casca de laranja. Isso são sinais, né, do câncer. Normalmente esses nódulos não doem, tá? Então é importante dizer, às vezes quando é um nódulo que dói, normalmente são nódulos ali que estão perto ali do período menstrual e que vão desaparecer, tá? Mas a maioria dos cânceres não doem. E
também gânglios embaixo do braço, também é um sinal, né? Então, tudo isso a gente pode palpar, mas o nosso objetivo não é palpar. Até porque já vai estar avançado nessa fase, né? Já vai estar maior, exatamente. Qual é o nosso objetivo? Encontrar aquelas lesões centimétricas, né? Ou até calcificações. E como é que a gente consegue isso? Com exames de prevenção. E aí, os exames de prevenção, a gente considera, a partir dos 40 anos, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia considera a mamografia, a partir dos 40 anos, anualmente. E as pacientes de alto risco, aí quem são elas? As mutadas ou com histórico familiar importante, essas, assim, tem que, às vezes, fazer um acompanhamento personalizado. Começar um pouco antes, ou até acrescentar outros exames como ultrassom, ou uma ressonância magnética. Eu sempre falo, a mulher tem que ter um mastologista, tá? Para ser seu, né? Para ser dela, para que acompanhe essas mamas, né? A gente tem a capacidade de palpar, mas a gente não é treinado para isso, né? A paciente não é treinada. O médico é treinado para identificar. Então, pelo menos uma vez ao ano, passar em consulta para o exame clínico, né? A palpação do médico com o exame preventivo. Aí sim, a gente vai detectar tudo em estágio menor e a gente vai levar a cura. A ressonância, ela ajuda, por exemplo, a evitar que você precise fazer uma biópsia, uma punção ou não? Pode até confundir algumas vezes, tá? A ressonância é um exame, né, um pouco mais acurado, mas como ela é um exame que, às vezes, quando eu falo pode confundir, porque às vezes alguns nódulos que não são nada, né, muito problemáticos, na ressonância ela aparece lá, e aí a gente vai querer biopsiar. E, então, assim, tem que ter muita cautela na indicação da ressonância. Lógico que, às vezes, a gente precisa realmente, para entender melhor a gente viu alguma coisa na mamografia, mas não viu na ultrassom, não está compatível. Ou algumas pacientes que são, por exemplo, mutadas, os nódulos, eles são bem bonitinhos, parecem nódulos benignos. E a ressonância nos mostra ali uma vascularização diferente, aí ela pode nos acrescentar. E aí, esses nódulos que são suspeitos na ressonância, muitas vezes são necessários ser biopsiados, né? Hoje tem várias técnicas, a gente acaba utilizando muito a mamotomia, mas é um procedimento ambulatorial, né, onde a gente tira um fragmento, um pedacinho de fragmento daquela lesão. E lembrar que a grande maioria vão ser tumores benignos. A gente tem muito, né? Cistos e nódulos benignos. A minoria vai ser câncer de mama. Mas toda vez que a gente tem um nódulo suspeito, a gente deve prosseguir a investigação, seja com a ressonância, ou às vezes até com a biópsia, sim. A prótese de silicone, ela atrapalha o diagnóstico ou o tratamento de um câncer de mama? Hoje não. A gente tem técnicas até de mamografia que a gente consegue, né, lateralizar a prótese e conseguir fazer até mamografia, né? Que todo mundo acha, mas eu não consigo fazer mamografia com a prótese. Consegue. A gente tem técnicas que a gente afasta a prótese e consegue fazer um exame. A prótese, ela vai achatar um pouco mais a glândula mamária, né? Então, assim, talvez dificulte um pouquinho mais a visibilidade, mas médicos treinados, né, que fazem bem mamografia, ultrassom e que laudam ressonâncias, não tem problema nenhum. E também é bom tirar aquele estigma, né, que prótese causa câncer de mama. Não causa câncer de mama, como também antitranspirante também não causa câncer de mama. Também não? Essa é uma dúvida, inclusive, que muitas pessoas perguntam, né? Não causa? Não causa câncer de mama. Né? A gente sabe que os produtos podem ter ali produtos carcinogênicos, né? Até como shampoo, várias outras coisas além mas especificamente antitranspirante, não. Sempre achava, porque eu obstruo, e aí obstruindo eu aumento ali as glândulas. Não, você tem uma obstrução, né, dos glândulos, mais de sebáceos mesmo da axila. Às vezes você pode até ter um processo inflamatório e você aumenta os linfonodos, né, a tão chamada ínguas, né, que a população fala de íngua, embaixo do braço. E aquilo ali é só inflamatório. Tá? Não tem nenhuma relação com câncer de mama, nem trauma, tá? As pessoas falam também, eu bati a mama, apareceu câncer. Também não tem essa relação, tá? Quer dizer, se acontecer é porque ali já existia. É uma casualidade, Agora, o antitranspirante, vou voltar nele. Me chamou a atenção. Não pelo antitranspirante, mas pela química que muitos desodorantes usam, né?
Aí sim, isso pode causar. Você tem os fatores carcinogênicos dos produtos, né? Do alumínio, né? Dos metais pesados. Então, que está presente não só no antitranspirante, como em outros produtos de beleza, né? Hoje, por isso que a gente está tentando ir para uma linha mais vegana, né? E a gente até orienta isso para crianças, por exemplo. Né? Muitas crianças hoje com a menarca, com a menstruação muito precoce. Muito por ter contato com produtos para adultos. Então, esses contatos de produtos que a gente utiliza como adulto, eles podem ter essas alterações, inclusive até hormonais, né? E que podem estimular aquela criança a ter uma menarca mais precoce, a ter início, né, do seu vida menstrual cedo. Então, assim, sempre que possível a gente utilizar mesmo produtos de beleza e tudo mais naturais e veganos, melhor. Quais que a gente tem que ficar atento, então, para não ter nesse produto? Tem vários, né? Os metais pesados, o alumínio, a gente tem propioetileno, tem várias coisinhas que a gente pode ver, BPA, se possível, né? Tem muito no plástico, BPA free, então o BPA é um fator de risco ali também. Mas sempre lembrar, não é aquilo sozinho que vai causar, é toda uma combinação de fatores, né? Eu tenho alguns pacientes que falam, doutora, eu tive uma depressão, eu separei, briguei do marido e eu tive câncer. Não foi aquilo, né? Ali pode ter contribuído, a imunidade pode ter mudado ali um pouquinho nessa fase de estresse, mas ele não é o causador central. A gente tem outros fatores que se somam para gerar aquela alteração na célula. Bom, me veio uma dúvida, você falando em alteração, em relação ainda ao mapeamento genético, voltando um pouquinho aqui. Quando se faz o mapeamento genético, aquele mapeamento, ele já serve para a vida inteira? Ou é possível que ao longo da vida mude alguma coisa ali no nosso sistema que precisa fazer um outro teste? Na verdade, sim, os mapeamentos genéticos atuais, aquilo que foi encontrado da alteração de capacidade do teste, aquilo não muda, o nosso DNA não vai mudar. O que vai mudar são as tecnologias. Os testes vão vir cada vez com coberturas maiores, pegando mais genes, avaliando porções do gene que não eram avaliadas anteriormente. Hoje a gente tem testes de DNA e tem testes de RNA já chegando no mercado. Então, às vezes, a gente não encontra uma alteração no DNA, mas vai encontrar no RNA. Futuramente, a gente vai ter testes avaliando proteína. Então, assim, fatores modificadores modificam proteína, mas a gente não consegue testar hoje. Então, aquilo que a gente encontra hoje nesse teste não vai mudar. Mas o que pode mudar é que a gente pode encontrar novas coisas com testes melhores, que estão mudando a tecnologia, tá? É raro, mas acontece. Homens com câncer de mama, eles não costumam fazer esses exames que as mulheres fazem anualmente. Então, como ficar atento? O que o homem pode fazer para se prevenir? O câncer de mama no homem é raro, como você falou, é 1%, né? Então, a gente fala que é indicação absoluta, inclusive, de testagem genética, tá? Em todos os guidelines, né? Todos os protocolos mundiais. Teve um paciente homem, deve-se investigar se esse câncer não foi por um fator hereditário, por uma mutação genética. Então, assim, não existe um rastreamento populacional para câncer de mama, já que ele é raro. O que a gente orienta é aqueles homens que têm ginecomastia, que é aquela mama um pouquinho mais avantajada, né? Alguns homens são um pouquinho mais gordinhos, outros, às vezes, usou algum hormônio durante a vida, produziu aquela glândula mamária. Esses pacientes aí tem que ter mais cuidado. E alguns deles, se a ginecomastia for tão grande, às vezes a gente até tem que acompanhar mesmo com a ultrassom. Mas a população, em geral, não precisa, tá? Mas mesmo os homens, eu falo, palpa suas mamas, né? É importante, porque é mais fácil ser visto no homem, porque qualquer, né, protuberância a gente já percebe algo diferente, né? Daqueles que não têm a mama mesmo, né? Que são o homem, assim, clássico, que não tem ginecomastia, mas a gente pede que, de vez em quando, eles façam exames clínicos, né? Mas todo paciente, por exemplo, que tem histórico familiar, todo homem, né, que tem histórico familiar, ou aquele homem que tem alteração genética, a gente já sabe que tem alteração genética, aí sim, esses a gente precisa fazer um acompanhamento com exames de mama, normalmente aí a partir dos 50 anos, que a maioria do risco é muito mais, aí numa idade um pouquinho maior. Nesse caso, histórico familiar de câncer de mama, isso, muito importante. A gente sempre lembrar que os genes que conversam ali na mama, conversam na próstata.
Então, praticamente, assim, os principais são os mesmos, tá? Mama, ovário e próstata, eles estão bem combinadinhos. Então, às vezes, a paciente, eu falo, tem história... doutora, não tem ninguém com câncer de... Aí, quando a gente vai conversando, eu falo, não, mas meu pai morreu de próstata, meu tio também... Falei, opa, peraí. Então, assim, às vezes a gente tá lembrado que é só o câncer de mama. Não tem casos de câncer de mama na família. Peraí, mas quais casos você tem? Porque o gene, ele não aumenta o risco só para um câncer de mama. Ele aumenta o risco para outros tumores. Então, por exemplo, esse BRCA1 e 2, que é o gene principal para mama, próstata, mama, ovário, pâncreas, melanoma, tudo isso aumenta o risco. Esse gene. Então, mas o próstata e mama estão meio relacionados, mas em relação, por exemplo, homem que tem câncer de próstata, ele tem um risco aumentado, por exemplo, de ter um câncer de mama? Não, só se ele for portador de alteração genética, senão não. E lembrar que o câncer de próstata é o mais comum do sexo masculino. Exatamente. E aí, mais uma vez, 80%, 90% não vai ser causado por um fator hereditário. Bom, e a gente precisa agora deixar um recado para que as mulheres elas tenham coragem, né, tranquilidade para lidar com esse assunto. Porque quando a gente fala em câncer, vem uma certa angústia, né, de um tratamento, de como lidar com essa doença. Mas a gente está vendo que existem formas de evitar e que se tiver de uma cura, a gente pode falar em cura, Podemos. né? Eu acho que é importante a gente falar, né, e assim, o Outubro Rosa traz esse tema à tona. Não é só para a gente estar falando, né? É importante. Mas, assim, a gente lembrar, poxa, uma vez ao ano, o Outubro Rosa chegou, preciso fazer meus exames preventivos. Sejam todos, inclusive, né, ginecológico. Então, a gente utilize esse momento para que a gente cuide da gente, né? Então, a gente faça os nossos exames e não podemos esquecer de todo esse restante que a gente conversou, de fatores de qualidade de vida, né? Um lazer, de uma atividade física, momentos de meditação, de relax. Não beber, né, ter ali, tentar manter o corpo num peso ideal, tudo isso combina. Combinado a isso, a gente está falando de prevenção primária, né? Então, a gente está falando de evitar. E quando a gente fala em evitar, a gente evita aí estresse no tratamento, né? Que apesar de, mesmo num diagnóstico precoce, muitas vezes essas pacientes vão ser submetidas a tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico. Por mais que hoje esse caminho esteja mais leve, é um caminho pesado, né? Comparado a não fazer nada. Então, que a gente busque a prevenção, para que esse caminho não chegue. E, se chegar, que seja o mais precoce possível. Então, se eu faço exames preventivos certinho, a probabilidade de eu encontrar essa lesão muito pequena é altíssima. E eu encontrando ela pequena, eu proponho muitas vezes descalonar tratamento. Seja só cirúrgico, seja às vezes só cirurgia e rádio. E aí eu diminuo essa carga do tratamento do câncer de mama. A gente tem que desmistificar, né, todos esses medos e trazer leveza para esse tema, para que as mulheres venham, né, e realmente possam aí prevenir e aquelas com diagnóstico precoce possam ser curadas. Sem dúvida. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo e espero que tenha sido útil para todas. Até logo. Tá sempre aqui de portas abertas. Tá joia. Obrigada e um beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima.